Olá, nós vamos falar um pouquinho sobre intubação orotraqueal em pacientes suspeitos e ou confirmados com Covid-19. Meu nome é Luciano Matias, eu sou professor assistente da disciplina de anestesiologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e sou anestesiologista aqui do Hospital de Clínicas da UFTM. A Covid-19 ela trouxe uma realidade diferente para os profissionais de saúde que estão na linha de frente na abordagem das vias aéreas desses pacientes que são suspeitos e ou confirmados, né? E o movimento de capacitação, ele teve que ser dinâmico durante toda essa pandemia, visto que novas atualizações e recomendações ficaram disponíveis o tempo todo e com atualizações de forma muito dinâmica, e os profissionais de saúde que estão na linha de frente na abordagem tiveram que adaptar as suas rotinas para essas novas situações. Com isso, a educação continuada ela teve um papel muito importante para que houvesse uma redução da contaminação desses profissionais de saúde e um desempenho, né, favorável, né, da abordagem da via aérea desses pacientes, levando um desfecho favorável, um sucesso na intubação orotraqueal. Essas recomendações institucionais e de outros protocolos, elas sempre têm que ser planejadas nos serviços locais, sendo que tem que ser adaptadas à realidade de equipamentos, materiais e profissionais para cada situação de cada hospital, fazendo a dimensão em relação à redução da contaminação dos profissionais, ao sucesso da intubação orotraqueal para o paciente, mas trazendo essa realidade para a instituição local. Da mesma forma, a gente sabe que a carga viral alta de Covid-19 ela está muito presente na secreção nas vias aéreas superiores e por isso que a manipulação das vias aéreas, em especial da intubação orotraqueal, é um procedimento de alto risco, né, de contaminação para os profissionais de saúde. A gente viu durante essa pandemia aí profissionais experientes e profissionais que não estavam adaptados a essa rotina, que tiveram que passar para a linha de frente desse atendimento desses pacientes, e por isso a importância do treinamento e da educação continuada durante todo esse tempo de pandemia, durante todo esse tempo que nós estamos na linha de frente ao atendimento desses pacientes, e para que não houvesse uma limitação a poucas equipes, né, a poucas especialidades para abordagem das vias aéreas, porque eventualmente alguns setores, alguns serviços não conseguem limitar a abordagem das vias aéreas a poucas pessoas. Da mesma forma, os medicamentos a serem utilizados, nós vimos no início da pandemia recomendações a certos medicamentos e isso foi levado em consideração em relação que a gente tem que ver a disponibilidade das medicações dos serviços de saúde, ou seja, o que eu tenho disponível no meu hospital, a experiência farmacológica de farmacocinética e farmacodinâmica da equipe, ou seja, eu vou ter mais sucesso utilizando drogas que eu já conheço do que iniciar novas drogas que eu não tenho experiência num cenário que já está, de certa forma, conturbado em relação ao risco de contaminação, e as informações clínicas do paciente, que são sempre primordiais em relação à hemodinâmica e comorbidades. Então, isso tem que ser levado em conta quando a gente pensa em relação ao uso de medicações na intubação orotraqueal. A intubação orotraqueal, sem dúvida nenhuma, é das abordagens das vias aéreas com maior risco de contaminação dos profissionais de saúde. A via aérea cirúrgica, como cricotireoidostomia e traqueostomia, também existe esse risco, mas um pouco menor. A ventilação não invasiva e a máscara para ventilação. Então, nessa ordem decrescente, sendo a intubação orotraqueal o maior risco de contaminação aos profissionais de saúde. Os critérios para intubação orotraqueal, eles mudaram ao longo no decorrer da pandemia, né? Hoje a gente usa muito, que são pacientes que são refratários à oxigenoterapia com dispositivos de altas frações inspiradas de oxigênio. Cada instituição tem seu protocolo e cada instituição tem analisado muito o paciente de forma clínica e visto a necessidade ou não de uma intubação orotraqueal para aquele paciente. Então, tem se utilizado cada vez menos protocolos fixos de intubação orotraqueal, de indicação de intubação orotraqueal, levando em consideração agora o paciente, se o paciente realmente necessita da intubação orotraqueal, por ele estar refratário à oxigenoterapia que está sendo utilizada. Então, para a gente fazer uma intubação orotraqueal
correta e um desfecho positivo para o paciente, a gente tem que fazer um planejamento e um plano de ação antes de fazer a intubação orotraqueal, ter um kit de abordagem das vias aéreas, que é fundamental que seja construído e que seja realizado antes de entrar na sala da intubação orotraqueal propriamente dita, o número mínimo de pessoas expostas, né, durante essa intubação, com o menor tempo possível durante a manipulação das vias aéreas. Aqui no nosso protocolo institucional, a gente colocou que dentro do quarto deveria ficar em torno de 3 profissionais, né, na linha de frente, o médico para fazer o posicionamento e a intubação do paciente, um enfermeiro ou um técnico de enfermagem fazendo o monitoramento, a monitorização desse paciente, a administração de medicamentos e o auxílio na intubação, e um profissional fisioterapeuta ou médico ou enfermeiro na parte de manuseio do ventilador, da aspiração e auxiliando na pré-oxigenação. É importante que haja uma equipe de retaguarda fora do quarto, né, na antecâmara, normalmente 2 profissionais, que estejam ali para que, caso aconteça algum evento adverso, alguma intercorrência, possam auxiliar de forma rápida aquela linha de frente, aqueles 3 profissionais que estão dentro do quarto. Um médico com experiência ou em videolaringoscopia ou em abordagem cirúrgica da via aérea, né? E um enfermeiro ou um técnico de enfermagem que tenha a capacidade de fazer, de circular, né? Providenciar materiais que não estão disponibilizados nesses kits pré-prontos que foram realizados pela instituição, ou algum apoio assistencial numa situação de urgência e emergência, como numa parada cardiorrespiratória. Sempre, a utilização de equipamento de proteção individual é extremamente importante, né, imprescindível. A máscara N95, o gorro, o óculos de proteção ou face shield, o avental impermeável descartável e as luvas é essencial para que reduza, né, o risco de contaminação dos profissionais de saúde que estão lidando com a abordagem das vias aéreas. Aqui é um exemplo do nosso kit que foi colocado em protocolo institucional. Isso tudo é montado antes da abordagem, né, da intubação orotraqueal. Isso é montado fora da sala de intubação, com todo esse material já testado, todo esse material já identificado, para que quando entra o médico, na equipe, entre na sala do paciente, para que haja intubação orotraqueal, todo esse material já esteja disponível para que haja um sucesso muito maior em relação à abordagem da via aérea. Esse kit nada mais é do que ele contém os EPIs, né, necessários para os profissionais, as luvas estéreis para intubação, o buge, que auxilia na intubação orotraqueal, o fio guia, seringa de 20 ml, mais uma agulha grossa, mais uma luva esterilizada para vedação do tubo, os tubos orotraqueais, 7,5, 8, 8,5, que são números que a gente utiliza para a intubação orotraqueal de adultos. A pinça reta, forte, com a cremalheira, que serve para clampear o tubo logo após a intubação orotraqueal. O estetoscópio para fazer uma ausculta do paciente depois da intubação. O cadarço para fixação do tubo. O catéter de aspiração de sistema fechado, utilizado para aspiração desse paciente. A bolsa válvula máscara com reservatório para pré-oxigenação desse paciente, o filtro com barreira, seja HME com barreira, ou HMF, ou EPA, a extensão de silicone para o sistema de aspiração, triways, né, necessários para os acessos venosos, deixar disponível material também de resgate de via aérea em caso de falha da intubação, como máscara laríngea número 4 e número 5, lençol para confecção do coxim para um melhor posicionamento do paciente na hora da intubação orotraqueal, e um kit, né, de cricotiroidostomia, um cabo com lâmina de bisturi, uma ampola com água destilada, gases esterilizadas, um tubo 5,5 com cuff, um catéter agulhado 14, luvas estéreis, para que caso haja necessidade de uma via aérea cirúrgica, o material já esteja todo disponível dentro do quarto para que o médico possa realizar esse procedimento. Uma intubação de sequência rápida, que é o que é indicado para os pacientes com suspeitos ou confirmados do COVID-19,
pensando na redução da contaminação da equipe, a gente trabalha com os seguintes tópicos: a preparação, a pré-oxigenação, o pré-tratamento, a paralisia com indução, o posicionamento do paciente, o posicionamento do tubo com a confirmação da intubação e o pós-intubação. É importante que a equipe que está dentro da sala, né, aquela equipe dos 3 profissionais que entraram na sala da intubação orotraqueal, esteja muito familiarizada com o procedimento, com essas etapas, para um sucesso da intubação orotraqueal. Quando a gente fala de preparação, nada mais é do que o kit de vias aéreas e medicamentos já checados, ou seja, isso tudo foi realizado fora do quarto, a equipe está paramentada, o procedimento, se possível, realizado em sala com pressão negativa e a checagem de monitorização e dos aparelhos todos que vão ser necessários para a intubação orotraqueal. A pré-oxigenação é quando a gente mantém uma fração inspirada de oxigênio a 100% durante 3 a 5 minutos antes da realização da intubação, da paralisia, né, e da indução do paciente, de modo que a gente consegue ganhar um tempo durante a intubação sem que o paciente faça uma dessaturação. A gente utiliza máscara que oferte oxigênio, né, mas sem ventilá-lo, porque a ventilação pode fazer com que haja dispersão dos aerosóis e um risco maior de contaminação dos profissionais envolvidos, e sempre fazendo uma utilização do filtro, ou HME ou EPA, né, interposto à máscara, reduzindo o risco de contaminação dos profissionais. O pré-tratamento, a utilização de drogas conforme a disponibilidade da instituição, né, e a familiaridade da equipe em relação às medicações, dá-se preferência ao fentanil, à lidocaína, e isso depende muito da experiência de cada profissional em relação a essas drogas. Aqui a gente traz uma curva da dessaturação logo após a pré-oxigenação e a gente vê pela curva que quando a gente faz uma pré-oxigenação do paciente, a gente consegue ganhar um tempo em torno aí de 3, 4 minutos em relação ao que vai começar a cair a dessaturação do paciente. Essa curva, ela não é uma curva do paciente com COVID, né, suspeito ou confirmado do COVID, mas é uma curva que traz para nós a importância dessa pré-oxigenação inicial, no ganho de tempo que nós temos para realizar uma intubação orotraqueal sem que haja uma intercorrência, sem que haja um desespero em relação ao procedimento em si. A gente consegue ganhar esse tempo durante a intubação de forma que a gente fique mais tranquilo durante esses 2, 3 minutos pós-realização da paralisia e da indução do paciente. A paralisia com indução é feita a administração do hipnótico, pode ser o etomidato, o propofol, a ketamina ou o midazolam, e isso sempre respeitando as suas contraindicações em relação às comorbidades dos pacientes e principalmente em relação à hemodinâmica do paciente. E a administração do bloqueador neuromuscular, por ser uma intubação de sequência rápida, a indicação é succinilcolina e o rocurônio, salvo as questões das contraindicações relacionadas à succinilcolina, mas é importante que seja usado um ou outro em relação ao tempo, né, de ação dessas duas drogas, que é capaz de fazer uma paralisia de forma rápida para que a gente consiga intubar esse paciente de forma mais rápida possível. O posicionamento do paciente é extremamente primordial na intubação orotraqueal. Colocar esse paciente na posição correta do alinhamento dos eixos oral, laríngeo e faríngeo, né? Porque facilita a visualização das cordas vocais, consequentemente, um maior sucesso na intubação orotraqueal. Aqui a gente tem uma figura na parte superior que demonstra o paciente com a cabeça em posição neutra e os eixos oral, laríngeo e faríngeo totalmente desalinhados, e com a colocação do coxim nesse paciente, a gente alinha muito os eixos orais, o faríngeo e o laríngeo, de forma que a visualização das cordas vocais fica muito mais tranquila e muito mais fácil para o médico que está realizando a intubação orotraqueal. Aqui na figura de baixo, nós temos um paciente obeso e que nós percebemos a necessidade de colocação de mais coxins em relação a um paciente que não é obeso, porque deve-se ter um alinhamento do eixo entre o externo e o lóbulo da orelha para que haja um melhor alinhamento do eixo oral, laríngeo e faríngeo e uma melhor visualização das cordas vocais. Então, a importância de que pacientes obesos sejam posicionados dessa forma, como na figura abaixo. O posicionamento do tubo com confirmação
Então, o que é indicado é que a gente não use técnicas que a gente não tenha familiaridade ou que que a gente não tenha sido treinado. Então, realizar uma intubação orotraqueal conforme o treinamento e o que a gente faz de rotina, o que a gente foi treinado na universidade, o que a gente faz de rotina na nossa prática. Realizar a laringoscopia conforme os passos habituais. Realizar o clampeamento do tubo logo após a intubação. Então, intubou o paciente, faz a insuflação do balonete, faz o clampeamento do tubo para evitar o risco de contaminação da equipe, né? E confirmar a intubação com capnografia, que é o padrão ouro, ou a ausculta, né, dos campos pulmonares e da região gástrica, para que haja confirmação da intubação orotraqueal. Esse pós-intubação, a gente faz a fixação do tubo de forma adequada, instala e verifica a ventilação mecânica, inicia as drogas sedativas e analgésicas, sempre relacionando isso com a verificação da hemodinâmica, né, do paciente pós-intubação e a descrição do procedimento e intercorrências. A intubação propriamente dita, ela tem que ser feita de forma habitual, como nós já sabemos, uma intubação normal. O laringoscópio manuseado sempre com a mão esquerda, a lâmina do laringoscópio ela entra pela direita da boca aberta do paciente, a língua é afastada para a esquerda com direção ao assoalho da faringe, sendo que o cabo é levantado e afastado do paciente para expor as pregas vocais, evitando-se o movimento de alavanca. O tubo é inserido com a mão direita. Após a intubação do orotraqueal, o balonete ele deve ser insuflado imediatamente e logo após a insuflação do balonete, o clampeamento do tubo com as pinças disponíveis no kit. A confirmação da intubação orotraqueal padrão ouro é a curva de capnografia, que mostra a quantidade do CO2 exalado, e se a instituição ou serviço não tiver uma capnografia, que é o padrão ouro, a ausculta, né, dos campos pulmonares e da região gástrica deve ser realizada para que haja confirmação do sucesso da intubação orotraqueal. Essa é a visão, né, que deve ser vista após a laringoscopia direta, no qual a gente consegue ver a epiglote, as cordas vocais, os aritenoides, e a partir da visualização da laringoscopia direta a gente consegue traçar o grau de dificuldade e a necessidade dos dispositivos auxiliares na intubação orotraqueal. A classificação de Cormack-Lehane, ela nos auxilia na intubação orotraqueal a partir da imagem anterior. Então, quando nós fazemos a laringoscopia direta, a gente vai ver que caso a gente veja a maior parte das pregas vocais ou a parte posterior das pregas vocais visíveis, isso é um método de intubação traqueal que deve ser feito de forma direta, tubo com fio guia, porque é um nível de dificuldade fácil. Se a gente vê apenas as cartilagens aritenoides ou a epiglote visível, mas passível de elevação, a gente deve lançar a mão do uso do buge, que o buge vai nos auxiliar nessa intubação porque ela tem um nível de dificuldade já moderado. Se a epiglote estiver aderida à faringe ou se nenhuma estrutura for visível na laringoscopia direta, já são níveis de dificuldade, o nível de intubação já de dificuldade, e isso deve ser realizado com dispositivos de vídeo. Então, a indicação e a necessidade de ter um plano em relação a uma via aérea difícil para que não haja um desfecho ruim para o paciente nesses casos de Cormack-Lehane 3B ou Cormack-Lehane 4. A recomendação dos protocolos sempre trouxe o videolaringoscópio pela não proximidade do médico, né, do assistente que está na linha de frente da intubação orotraqueal em relação à via aérea e pela facilidade também na intubação orotraqueal desses pacientes utilizando o videolaringoscópio. Existem diversos dispositivos que nos auxiliam na intubação orotraqueal, como o uso do fio guia, que é de extrema necessidade para que haja um acerto da intubação orotraqueal logo na primeira tentativa, o próprio laringoscópio com a lâmina de McCoy, que nos auxilia em casos de intubação mais difícil, o uso do buge, que nos casos de Cormack-Lehane, como eu mostrei, 2B e 3A, que são extremamente necessários para um sucesso da intubação orotraqueal, e os videolaringoscópios que existem de diversos modelos, mas que é necessário um treinamento e uma prática para o seu uso e um sucesso na intubação orotraqueal. É importante que haja um checklist nas instituições para que seja realizado antes, né, com o uso dos materiais, dos medicamentos que vão ser
levados para a sala da intubação orotraqueal, os equipamentos necessários para a intubação orotraqueal e para que haja um debriefing logo após a intubação orotraqueal, que a gente perceba o sucesso e aonde pode ter ocorrido possíveis falhas para uma melhora em outros procedimentos de intubação orotraqueal. É isso, a importância, talvez a maior importância da aula é em relação ao planejamento e a realização do plano de ação em relação à intubação orotraqueal dos pacientes suspeitos e ou confirmados do COVID, sempre lembrando que a equipe ela tem que estar familiarizada em relação ao protocolo, às medicações que são utilizadas, aos equipamentos que estão disponíveis na instituição, a monitorização disponível e uma equipe de forma treinada e que saiba os passos e os planos em relação à intubação orotraqueal para que haja o maior sucesso e um desfecho favorável tanto para o paciente como uma redução de contaminação para a equipe. Muito obrigado.